Não é uma coisa desarrazoada não, minha gente. E veja bem, houve um julgamento das contas da presidenta, por parte de Gilmar Mendes, foi aprovado com ressalvas. Tentou se reabrir, e o que o Procurador-Geral da República, no cumprimento da lei, fez foi atestar um entendimento recente do Tribunal Superior Eleitoral. As nossas cortes superiores, elas têm que trazer segurança jurídica. Isso não é tentar blindar ninguém não, minha gente. Isso é uma coisa razoável, foi o que eu disse. Gilmar Mendes, é o seguinte, velho. Tu julgasse uma parada aqui, onde você disse, ó, não pode haver a perpetuação da judicialização em relação a campanhas. E foi assim que se arquivou. Foi uma jurisprudência do próprio relator, um julgado do próprio relator. Isso é coerência. Não tem como fugir disso. A questão da Polícia Federal e de dizer que não tem como saber se avançou mais ou se avançou menos, veja bem, a gente combateu, né, o sucateamento da Polícia Federal. Não tem condição de comparar. É um negócio, é um dado gritante, minha gente. Se eu coloco para vocês, você sabe que número é esse? 48. Eu falei aqui, o que é 48? 48 é o número de operações da Polícia Federal realizadas na área FHC. Você sabe o que é? Mais de 2.000, pronto. São as operações da Polícia Federal. E vai dizer, ah, tem pressão política para não realizar. Menino, imagina se não tivesse pressão política. A gente ia ter quanto? 10.000? É óbvio que à medida que a gente aumenta a quantidade de operações da Polícia Federal, vai ter mais gente presa, vai ter mais gente noticiada, vai ter mais gente indo para a cadeia que não ia antes. E é lógico, não é que o PT fez isso não. O PT, enquanto instituição, enquanto governo, ele concebeu meios para se avançar. Quem faz o trabalho são as instituições fiscalizatórias. Agora, quem responde pelo governo pode ter sim um bônus em relação a isso. Então, basicamente, muito embora esse ponto que eu esteja abordando e a própria questão do PT em si, é como o Ciro Gomes teve um debate com aquele cidadão lá, Rodrigo Constantino, falando para cortar aquele rapaz super inteligente. Estava fazendo um debate exatamente a cortar, não, vamos cortar algum ministério e tal. E Ciro Gomes perguntou para Rodrigo Constantino, dá bilhão? Isso é dá bilhão? Porque se não der bilhão, eu não quero nem conversar com você. E eu pergunto, isso aqui dá impeachment? Não dá. É um debate que a gente pode fazer aqui, enquanto cidadão, é importante. Inclusive, eu acho que a gente não tem que tangenciar isso, mas não dá impeachment. O que dá impeachment é o cometimento de crimes de responsabilidade, que tem previsão expressa na Lei 1079/50, com a devida prova. E ó, uma coisa, tem jurisprudência aqui do STF, eu fiz questão de trazer todas as jurisprudências em relação ao artigo 85 e 86 da Constituição Federal, que não é simplesmente, vai ser processado e julgado no STF. Aliás, eu vi, no STF não, no Senado Federal, eu vi até uma tese de que se Dilma é inocente, então ela prova, ela deu direito à sociedade de vê-la julgada, e ela prova a inocência. É a mesma coisa de eu chegar e dizer, Vando é o seguinte, bicho, eu não tenho nada de materialidade contra você, nem indício de autoria. Agora, Betinho falou pra mim que tu matou o João, velho. Tem condição de tu ser pronunciado no júri e provar tua inocência lá? É tranquilo, né? Raciocínio razoável. Super de boa, claro que não. É por isso que se há um juízo de pré-libação, um juízo de admissibilidade pelo presidente da Câmara, onde ele vê sim se tem indícios suficientes, se tem acervo probatório para ele colocar para frente. E pode ter certeza. E se tivesse, meu amigo, quem mais estava respondendo a impeachment era Dilma, viu? Quem mais estava. Porque isso é uma coisa clara. A gente vive uma crise entre os poderes hoje, que ela é evidenciada, e seria plenamente estratégico para Eduardo Cunha que Dilma hoje fosse empichada, fosse afastada por 180 dias, como tem a previsão no artigo 85 da Constituição Federal. Então, assim, não é uma abstração muito difícil de qualquer um de vocês realizarem aqui. Outra coisa, eu acredito muito, eu vi até que o MBL abordou isso, Jacome, que a democracia não se resume às urnas, eu concordo plenamente. Eu acho que o controle social, ele é uma coisa que tem que ser feita diariamente. Eu acho que a sociedade, ela cada vez mais tem que tomar as ruas e cada um defenda o que bem entender. E também separar essa ideia do debate de, é democrata quem defende aqui um instituto que está previsto na Constituição e tem uma face autoritária quem está criticando, porque está na Constituição. Entenda uma coisa, ocupar o espaço político eu vou brigar sempre. Aliás, esse negócio de pichuleco, fura pichuleco, não sei o quê. Meu irmão, tem que furar pichuleco não, tem que botar lá um pichuleco, lembrando quando a gente tinha a população morrendo de fome aqui no país, bota alguma coisa para representar isso, bota lá um pichuleco do Engavetador-Geral da República, para a gente lembrar o que era a nossa sociedade, bota lá diversas coisas, não tem para que entrar nesse clima de... Aliás, tem uma coisa que Dalai Lama fala que eu acho muito importante, que eu acho que quando a gente paga ódio com ódio,
A gente está lavando a alma com lama. Eu concordo completamente. E eu acho que o cenário político não pede isso. Às vezes, inclusive, até defendendo em torno da convicção política que a gente tem, a gente pode convencer pessoas do contrário. Por exemplo, hoje não, mas eu acho que até 31 de agosto, a reprovação da presidenta Dilma estava em torno de 93% ou 92%. E quando você vai transferir para as pessoas que aceitariam a tese do impeachment, vejam que é um dado grande, mas que não é um absurdo, 63%. Ou seja, no meio dessas pessoas que estão desaprovando com toda a razão, no momento que a gente está vivendo de austeridade fiscal, de corte em pastas importantes, há pessoas plenamente aptas, dentro da dinâmica política, para serem convencidas, para a gente ocupar esse espaço. Porque, por exemplo, essa reprovação conjuntural não é uma novidade no país, não. Em 99 a gente teve crise mundial, que a linha FHC podia, a gente tinha crise mundial. Ele enfrentou de uma forma errônea, chegou a um período do mandato dele onde ele teve 13% de aprovação apenas. E quando você é eleito pelo voto popular e não tem nada que respalde a sua retirada, você tem o direito de errar e de acertar. E aí a população julga, como ela julgou naquele momento que não era mais o momento do PSDB no país. Em 2013 se iniciou um novo momento. É assim, a solução, para quem de fato preza pela democracia de uma forma efetiva, ante uma insatisfação que é legítima também, é o convencimento da população nas próximas eleições, gente. É isso.